São Lucas 24 horas de hoje, vamos falar sobre as doenças que afetam o quadril. A doutora Damiane Reis Bertoncello, ortopedista e especialista em quadril, explica sobre quando é necessário intervenção cirúrgica. No segundo bloco, os cardiologistas intervencionistas da instituição, Dr. Khalil Bakri e Dr. Lucas Lemos, vão falar sobre o exame de ultrassom intracoronário. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. E hoje vamos falar sobre um tema que está diretamente ligado à nossa mobilidade e qualidade de vida, as doenças que afetam o quadril. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu converso com a doutora Damiane Reis Bertoncello, que é ortopedista especialista em quadril do São Lucas Hospital Center. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente ao São Lucas 24 horas. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as doenças que afetam o quadril, os tratamentos que vêm ganhando cada vez mais tecnologias a favor. Mas para a gente falar um pouquinho sobre as doenças, eu gostaria que a doutora explicasse para a gente primeiro como que é essa estrutura do quadril. Porque a gente pensa, né, na mobilidade, pensa na funcionalidade do dia a dia, mas não para pensar em tudo que é preciso para que funcione, né, doutora? Sim. Bom, a articulação do quadril é uma articulação muito importante para o corpo, né? Está relacionada ao movimento, para andar, à distribuição de carga do corpo, né? Então passa pelo quadril. O quadril basicamente é formado pela parte óssea, estrutura óssea, seria o acetábulo, a cabeça do fêmur, né? Tem a parte ali da pelve também, os ossos da pelve. Tem a parte da cartilagem, que recobre, né, por dentro a articulação do quadril. Tem o labrum, que é uma fibrocartilagem que fica em volta do acetábulo e prende, né, dá estabilidade para a cabeça do fêmur ali. Tem toda a parte de ligamentos, que é importante para manter esse quadril no lugar, né? Tem a parte muscular também. Então, basicamente, são várias estruturas que compõem o quadril. É um quebra-cabeça e cada uma dessas pecinhas tem uma parte fundamental para que funcione. Com certeza. É tudo encaixadinho ali com uma função específica. E, doutora, são muitas estruturas e, consequentemente, são muitas doenças também que podem afetar o quadril. A doutora poderia falar um pouquinho mais sobre elas? Quais são as principais e que mais acontecem também? Isso, como são várias estruturas que formam o quadril, qualquer lesão em cada uma delas pode gerar alguma doença, né? A mais comum, talvez mais conhecida, é a artrose, que é o desgaste da articulação do quadril, que é o desgaste da cartilagem, né? Então, uma lesão na cartilagem acaba evoluindo com a artrose. Temos também lesão do labrum, que é essa fibrocartilagem que fica ao redor do acetábulo. Temos as causas traumáticas, né? Fraturas, luxações do quadril, que acabam tendo alterações ósseas e depois levando também a artrose, desgastes. Temos patologias associadas às lesões musculares, alterações musculares do quadril, que podem causar instabilidade, causar dor, deformidades congênitas ou adquiridas também podem causar dores e alterações no quadril. Então, é uma gama muito grande de patologias do quadril. Olha só, é muito maior do que a gente imagina muitas vezes, né? Porque, como a doutora disse, a mais conhecida é a artrose, acaba sendo associada muitas vezes a pessoa está com desconforto e já pensa que é isso, mas precisa entender, identificar o local para entender o que é que está acontecendo, né, doutor? Isso. Doutor, e falando um pouquinho mais sobre essa questão da artrose, ela demora um tempo, porque, como a doutora disse, é um desgaste. Ela leva um tempo para que aconteça, então, geralmente acontece em pacientes, a gente imagina mais idosos, mas pode acontecer também em jovens. Como seria essa parte também, doutora? Isso. A artrose é uma doença degenerativa progressiva da cartilagem. Então, começa com uma lesão inicial da cartilagem e vai se degenerando, vai desgastando. Esse tempo de evolução depende muito de paciente para paciente e da causa desse desgaste, né? A artrose pode ter várias causas, vários fatores que desencadeiam. Fatores, às vezes, modificáveis, que são ligados ao paciente, a questão do peso, de atividades físicas repetitivas, né? Ou de muita sobrecarga no quadril, traumas também, né? Fraturas, luxações podem acelerar esse processo degenerativo. E a doutora comentou, esses são, então, alguns dos fatores modificáveis e que acontece naturalmente também. Acredito que a artrose é algo que a gente
ouve falar muito que é natural do envelhecimento, né, doutora? Mas existem, então, fatores que não são modificáveis, e quais seriam eles? Isso, alguns fatores não modificáveis. São história familiar, se é um paciente que já tem história familiar prévia de artrose, de alguma doença metabólica também, então são fatores que não consegue ajustar. Alterações, displasias, que são alterações no desenvolvimento, doenças na infância do quadril, né? Então, futuramente podem acabar evoluindo com uma artrose. Uso de medicamentos também acaba sendo, devido a outras doenças, acaba tendo que usar algumas medicações que podem acelerar um processo de desgaste, pode fazer alterações vasculares do quadril também, levando a uma osteonecrose. Então, sexo feminino, né, mulher é um fator de risco a mais para artrose, então a coxartrose acomete mais as mulheres. Então, a gente tem tantos esses fatores modificáveis, que são de acordo com o estilo de vida, com o trauma, né, com outras alterações, e alguns que podem acontecer mesmo. E doutora, essa questão da artrose que a gente ouve falar também, ela não necessariamente acontece só no quadril, né? Ela pode acontecer em outras partes. Por exemplo, o paciente pode começar com uma artrose no joelho e depois ter no quadril, ou assim, digamos, ela ir passeando pelas articulações também? Pode. Um paciente que tem uma artrose em qualquer articulação, pode ter em outras articulações também, né? Devido a esses mesmos fatores, né? Se tem já uma predisposição, se tem alguma doença metabólica associada que predispõe a artrose, né? Então, pode ter artrose no joelho, artrose no quadril, pode ter artrose nas mãos, né? Então, para cada partezinha tem um tratamento também, que depois a gente vai acabar entrando nessa parte sobre os tratamentos. Doutora, outra doença que a doutora comentou são as bursites, que a gente também associa muitas vezes a algumas partes do corpo, mas ela pode acontecer também no quadril, certo? Isso. Explica um pouquinho pra gente como é que isso acontece e quais são os sintomas que o paciente sente também, né, que ele acaba percebendo. Isso, temos bursite no quadril também. Acho que não é as pessoas não conhecem tanto, né? Todo mundo fala, tem bursite já relaciona a ombro, geralmente, né? Mas a bursa é uma estrutura, eu falo que é uma bolsinha, que protege as articulações, né? Então, ela inflamando, gera bursite. Então, temos bursite no joelho, no cotovelo, no ombro, e temos bursite no quadril, bursite trocantérica, né? Então, algumas alterações ou esforço físico, às vezes o paciente que deita muito de lado, né, que é a região trocantérica é aqui lateral ao quadril, então, fica muito de lado, pressão. Algumas tendinites podem evoluir com uma bursite, então o processo inflamatório dessa bursa acaba inchando essa bursa, inflamando e gera dor, gera desconforto. Então o paciente queixa muito de dor lateral, uma dor que pode também irradiar ao lado da coxa, dor quando deita em cima, né, tem pressão no local. Entendi. E lógico, pode confundir com outras patologias do quadril também. Com o exame físico a gente consegue já ter uma noção se é uma bursite, se é uma tendinite, mas às vezes a articulação do quadril é uma articulação profunda. Então, às vezes a gente precisa de outros exames também para dar o diagnóstico correto, né? Perfeito. E justamente, doutora, quando a gente fala sobre essa questão mesmo de funcionamento, até mesmo, ela pode acontecer muitas vezes somente do lado direito, do lado esquerdo, porque a gente pensa no quadril como um todo, mas também tem essa divisão ali, certo? Sim. As patologias do quadril podem ser unilateral ou bilateral, depende muito. Tem as incidências, a artrose pode acontecer de um lado só, o paciente pode ter uma artrose só no quadril direito, vamos dizer. Tem muitos pacientes, 30%, 40%, que tem artrose bilateral. A osteonecrose da cabeça do fêmur, que também é outra patologia do quadril, pode ser bilateral também, ou pode ser unilateral. Então, entendi. Não necessariamente se um quadril está doente, o outro vai ser. Mas temos muitas doenças associadas que acometem os dois quadris. Isso é bem interessante da gente falar também. E a gente falou um pouquinho dessas que são doenças, né, doutora, que acometem. Mas tem também o caso das fraturas, como a doutora disse. Quais são as mais comuns? Eu ouso dizer ali que é a do fêmur, a gente mais ouve também comentar. Fratura do fêmur proximal é muito comum, acomete muito... ela é uma faixa etária bimodal, que a gente chama, né? Acomete muito idoso, idoso com traumas de baixa energia, idoso tá andando em casa, tropeça no tapete, cai, bate o quadril, ou escorrega e bate. Então, as fraturas transtrocanterianas, fraturas de colo do fêmur são muito comuns em idosos.
E então a gente vê bastante no pronto atendimento. E acomete também adultos jovens em traumas de alta energia. Traumas automobilísticos, traumas de moto, então acomete bastante o quadril. Existem as fraturas, luxação do quadril também, que o quadril fica encaixado aqui, né? E às vezes em trauma de alta energia, acaba batendo e luxando, saindo do lugar. Não é tão comum, mas acontece bastante. Pode assim, na verdade, como eu sou especialista, os pacientes vêm para mim, então é a nossa rotina, toda semana tem, quase às vezes todo dia tem, então acontece bastante, assim. E tem acontecido muito também fraturas em idosos, essas fraturas de acetábulo, de pelve, também acontecem em idoso. Pela fragilidade óssea do idoso também, traumas de baixa energia, às vezes o idoso que cai também não quebra só o fêmur proximal, acaba fazendo fratura de pelve também. Olha só, e esse é um detalhe bem interessante da gente falar, porque justamente acaba sendo, conforme a gente vai envelhecendo, tendo essa diminuição da nossa estrutura de fato, né, doutora? Sim. É por isso que acaba quebrando, porque muitas vezes uma queda aqui para um adulto de idade ali mediana não teria o mesmo impacto que um idoso, certo? Então, isso também tem a questão do envelhecimento que acaba impactando na... Com certeza. A fragilidade óssea, né, as doenças osteometabólicas, né, a osteoporose, a osteopenia, que acomete mais os idosos, né, então isso é um fator de risco, então deixa o osso mais frágil. Geralmente, esse idoso, se não tem um fortalecimento muscular, não tem uma estrutura muscular ali forte, propicia a queda, né, então são traumas bobos que num adulto, num jovem, não causaria nada, e no idoso pode causar fraturas. E aí, quando a gente fala sobre as fraturas, doutora, eu acho que outra dúvida é como que a gente deve agir quanto a elas, né? Principalmente nos idosos, muitas vezes no desespero, se tem um familiar junto, ou até mesmo eles acabam tentando se virar ali sozinho no momento e pode piorar a situação, né? Qual que é o ideal para ser feito até ser encaminhado para um pronto-socorro? Também tem essa questão de tempo. Ah, foi só uma queda. Precisa passar por uma avaliação? Como que funciona também? O que a doutora orienta quem está assistindo também sobre essa questão das fraturas? É uma fratura, vamos pensar num idoso, né? O idosinho tá lá em casa, escorregou e caiu. Fratura do quadril, como eu disse, é bem comum nessas quedas. Vai ter uma dor bem importante. O idoso, o paciente vai ter dor para mobilizar o quadril e não vai conseguir, se tiver uma fratura, ele não vai conseguir pisar, né? Se tiver uma fratura de fêmur proximal, de quadril, ele não consegue pisar. Ou consegue pisar com muita dificuldade. Isso é um sinal de alarme. Uma coisa, escorregou ali, só uma dorzinha, consegue mexer bem, só tem aquela dorzinha da contusão, mas mexe bem, caminha, tudo bem. Já tem uma restrição maior, tá com dor, uma dor importante para mexer, não tá conseguindo pisar, faz uma deformidade também, as fraturas do fêmur proximal ficam com o membro encurtado, às vezes roda também, fica tortinho a perna, né, rodado, então são sinais de alarme. Aconteceu isso, é melhor chamar a ambulância, chamar o atendimento para trazer para o hospital para ser avaliado. Porque tem as fraturas que a gente o paciente chega, já com a perninha ali rodada, a gente sabe que tem uma fratura de fêmur proximal. Mas às vezes faz fraturas incompletas, fraturas ocultas, então precisa ser avaliado, assim. E as fraturas do quadril acabam causando muita morbidade, então elas têm que ser diagnosticadas e têm que ser tratadas corretamente. Esse é um ponto bem interessante, que em uma outra conversa com outro especialista, um geriatra, a gente falou sobre essa questão das quedas dos idosos, e ele comentou muito sobre isso mesmo, que geralmente um paciente que ele acaba perdendo essa mobilidade por um tempo, tende a ter outras doenças também associadas, né, doutora? Por justamente não conseguir se movimentar, por decorrência disso. E é por isso a importância do tratamento. Doutora, pra gente entender, vamos dividir um pouquinho a conversa aqui do tratamento, justamente. Sim. Dos jovens, adultos, e a gente fala do tratamento de idoso, porque também vai ser diferente, né? Pensando nas causas e tipos de pessoa mesmo. Eu gostaria que a doutora explicasse pra gente, então, o que aconteceria se fosse um paciente jovem e o que aconteceria se fosse um paciente idoso. Doutora? Isso. O tratamento, tanto para idoso quanto adulto, vai depender muito da patologia, óbvio. Estamos falando de uma fratura, de uma artrose, de uma osteonecrose, de uma bursite, né? Mas a gente tem que individualizar o tratamento, né? Vamos pensar no caso de um trauma, né? Uma fratura.
Fratura de fêmur proximal, fratura de quadril no idoso, eu falo que é emergência, tem que ser tratado o quanto antes, tá? A fratura do fêmur limita o paciente ao leito, vai deixar o idoso acamado. Se ele ficar acamado, ele vai evoluir com outras doenças, né? Pneumonia, infecção urinária, trombose. Então, a gente precisa tratar e tirar esse paciente do leito, não deixar ele acamado, né? Então, eu falo que é uma urgência que a gente tem que tratar o quanto antes. Um jovem, dependendo da fratura do jovem, uma fratura de colo do fêmur no jovem, a gente tem que fixar também o quanto antes, que é uma fratura que se a gente deixar alguns dias, ela pode alterar a circulação de sangue ali, vai evoluir com uma necrose da cabeça do fêmur e depois evoluir para uma artroplastia. Então, depende da fratura, da lesão, a gente tem que tratar o quanto antes. O caso de uma artrose, né, já um desgaste da articulação. O tratamento, se é uma artrose inicial, uma artrose leve, a gente consegue fazer tratamento conservador, medicação, fisioterapia, fortalecimento, né? Já uma artrose avançada, independente se é jovem ou se é idoso, acaba que a indicação seria uma artroplastia, né? Quando já tem um quadril bem acometido pela artrose, com muito desgaste, rigidez, perda de mobilidade, uma perda funcional, aí o tratamento já seria, né, a prótese. E doutora, falando sobre essa parte de tratamento conservador e cirurgias, no caso seriam medicamentos que para tratar, desinflamar, o que ele faria, qual que seria a ação do medicamento e depois para a gente entender qual que seria o papel da cirurgia também nesse caso. Depende muito da patologia que a gente vai tratar. Vamos pensar aqui na artrose. Uma artrose inicial, um desgaste inicial da articulação, né? A gente fazer a medicação seria mais para fortalecer, para analgesia, né? Para tratar dor, para diminuir o processo inflamatório ali, né? Temos algumas medicações que tentam retardar a progressão da artrose, né? Eu brinco que cartilagem a gente, uma vez que perdeu, não recupera. Ainda não existe nada que refaça a cartilagem. Isso tem muitos estudos hoje, mas ainda nada com comprovação científica que vai refazer essa cartilagem. Então, uma lesão inicial, superficial da cartilagem, a gente quer evitar que ela progrida, ou pelo menos não progredir rápido, né? Então, tentar poupar essa articulação. Então, existem medicações para tentar segurar essa progressão, né? E a fisioterapia é bem importante também, né? Como a gente falou no início, todas as estruturas que formam o quadril. Então, a parte muscular, a parte ligamentar é muito importante para a estabilidade do quadril. Então, a gente ter um fortalecimento muscular, fortalecer todas essas estruturas, vai proteger a articulação também. Olha só que interessante, esse é um ponto bem bacana. E aí, pensando em casos de cirurgia, hoje a artroplastia, correto? É um procedimento que ele é bem comum também, né, doutora, dentro dos procedimentos realizados, e é um procedimento que também, ele é um pouco diferente, porque quando a gente pensa na questão do quadril, como a doutora disse, o acesso é um pouco dificultado, dependendo das outras partes do corpo, né? Como que funciona isso? Vocês retiram, é feita uma prótese, essa questão da prótese que a doutora colocou, como que funciona também isso, pra gente tentar explicar um pouquinho pra quem está assistindo? Isso, a artroplastia, né, tem indicação, uma das indicações é quando tem uma artrose já avançada, então a gente já perdeu essa articulação, ela já não tem mobilidade, tá praticamente o osso com o osso ali raspando, isso gera dor, né, gera rigidez articular, então a gente tem a indicação da prótese. O que é a prótese, a artroplastia? A gente vai tirar essa parte do osso que está doente. Então, tanto a cabeça do fêmur quanto do acetábulo que tem a artrose, o desgaste, a gente raspa o acetábulo, tira a cabeça do fêmur, no colo do fêmur, então tira toda essa parte do fêmur proximal e coloca os implantes, tanto no acetábulo quanto no fêmur, e depois eles encaixam, né? E faz uma nova articulação do quadril. Caramba, que bacana! Olha só, é realmente um novo membro, digamos assim, Sim. Que vocês estão reconstruindo. E qual que é o material que é utilizado, doutora? Porque quando a gente pensa ali, né, na estrutura óssea, o que seria o mais próximo? Qual que é o que vem ganhando cada vez mais força hoje também? Isso, a gente tem, as próteses de quadril tem a parte metálica, né, que são ligas metálicas, e elas são, o par tribológico que a gente chama, né, como são as pecinhas que encaixam ali, tem parte dela, cabeça femoral, de metal,
ou de cerâmica. Cerâmica é um pouco mais avançada, né? Tem a parte do acetábulo que também pode ser ou de polietileno, que é um plástico, ou de... O plástico falando, né, mais simples para o pessoal entender, ou de cerâmica também, né? Então isso tem evoluído muito, né? Os materiais da medicina como um todo, né, e ortopédicos nos últimos anos têm evoluído muito. A prótese de quadril evoluiu muito nas últimas décadas, então, assim, é uma cirurgia que hoje tem um resultado muito bom. Alguns anos atrás, vamos dizer, 30, 40 anos atrás, era uma cirurgia de alta morbidade, de risco, que o paciente ficava muito tempo internado. Hoje não, as técnicas evoluíram muito, os materiais evoluíram muito, então a gente tem prótese aí que dura 30, 35 anos, né? Então tem uma durabilidade muito boa. O resultado da prótese de quadril é um resultado muito bom. Que bacana, é justamente porque quando a gente pensa se é um lado só do paciente que está sendo afetado, tem toda essa questão da simetria também, né? Para que o corpo fique o mais parecido com o que era antes, dentro do possível, né, doutora? Sim. E como que é feita também essa questão de tentar controlar essa simetria? Isso, não, é algo bem importante. A articulação do quadril, como eu falei, está relacionada, né, à distribuição de peso, de carga. Então, assim, é bem importante a gente manter toda a anatomia e a biomecânica do quadril. Então, isso numa cirurgia de prótese a gente analisa tudo. Comprimento de membro, a distância, a gente tem vários parâmetros, né, para obedecer. A gente tem que respeitar a parte muscular, a distribuição de peso. É muito física o quadril. Esses dias eu estava conversando com um colega que é engenheiro, eu falei, não, o quadril é muito física, é vetor de força, força resultante, tudo. Então, a biomecânica do quadril tem que ser preservada, tem que ser mantida, na verdade, voltar essa biomecânica normal do quadril para ter um resultado bom para o paciente. Então, isso é bem importante. E, doutora, falando justamente ainda dessa parte da cirurgia, recentemente o São Lucas adquiriu o Meico, o braço robótico da ortopedia, que também faz esse procedimento, né, doutora? Sim. E ele vem para auxiliar também nessa parte de facilitar o processo para o médico, né? A gente sempre brinca que uma coisa não substitui a outra, né? Mas ela vem auxiliando, então também é mais uma tecnologia que hoje na ortopedia vem ganhando destaque. Doutora, poderia complementar um pouquinho sobre isso também? Sim, com certeza. É exatamente isso. Acho que nada substitui o médico, né? A gente não tem medo do robô, ele é um aliado a nós para benefício do paciente. Então, com o robô a gente consegue, principalmente pacientes assim que têm uma alteração anatômica, já tem uma deformidade ou teve uma fratura prévia, tem alguma alteração de coluna. Então, a gente consegue analisar tridimensionalmente esse quadril, todas essas alterações e reproduzir na hora da prótese, né, na hora da cirurgia. Então, é uma tecnologia que tem ajudado muito a gente nesses casos, principalmente casos mais difíceis, mais complexos, né? Auxilia muito para ter um resultado bom, efetivo. E, doutora, só pra gente encerrar essa parte da cirurgia, vocês têm algum limite de idade, por exemplo, ou algo que restringe a fazer uma cirurgia num paciente? Porque, como a gente comentou, muitas vezes são idosos, pode acontecer de ter pacientes mais novos também, mas existem alguns critérios que impossibilitam de fazer uma cirurgia desse tipo, ou, de modo geral, os pacientes podem estar aptos a fazer o procedimento? A única limitação seria a condição clínica do paciente, se ele tem alguma contraindicação ou um risco cardiovascular muito alto, né? Pensando assim em fratura. A gente não escolhe o paciente, a idade do paciente para fraturar. Eu tenho a paciente mais idosa que eu operei, foi recente, 107 anos. Fez uma fratura, uma queda do mesmo nível, fraturou o fêmur proximal. Todo mundo, 107 anos. É uma fratura cirúrgica. Se eu não operar, ela vai ficar acamada, vai ter complicações, então a gente tem que operar, e operar o quanto antes. Operei ela, tá no pós-operatório, andando tranquilamente, sem dor. Então, assim, o limite seria, no caso, vamos dizer, de uma fratura, o paciente tem um risco cardiovascular muito alto, uma doença muito grave, uma doença cardíaca grave, que pode colocar em risco o paciente, aí a gente pesa risco-benefício, né, com o paciente, com a família e tudo, mas não tem limite de idade. O paciente tendo condições clínicas, a cirurgia, quando indicada, ela é bem indicação. E a recuperação, como a doutora disse, ela já vem sendo cada vez mais tranquila também o pós-operatório. Isso, né? como as técnicas cirúrgicas têm avançado muito, não falo só da artroplastia, né? A gente tem outras cirurgias, tem cirurgia por vídeo, de quadril e tudo. Então, o pós-operatório acaba
estando melhorando também, porque as técnicas estão melhorando também. Que bacana. Doutora, falando um pouquinho, só pra gente finalizar aqui a nossa conversa, que eu acho que deu pra gente esclarecer bastante coisa também. Então, dentro a doutora comentou sobre as doenças, sobre as fraturas. Eu acho que pra gente encerrar, eu gostaria que a doutora falasse, então, quando que deve ligar aquele alerta de que algo não está certo. Por exemplo, tem a questão da queda, como a doutora disse muitas vezes, se não passar, quando buscar um pronto-socorro, um especialista, até mesmo entender que tem um especialista de quadril também, acho legal a gente falar, porque muitas vezes as pessoas acabam buscando um ortopedista, mas às vezes não é o ortopedista para aquele caso, né, doutora? Então, explica um pouquinho pra gente quais são os sinais que a gente deve estar atento ao nosso corpo, à nossa saúde também, para buscar um especialista. Isso. Eu falo, qualquer coisa que altera o teu habitual, né? Uma dor que não tinha, que tá ali todo dia incomodando. Eu acordo com essa dor todo dia, não tinha essa dor. Eu vou fazer um movimento, tá limitando, não consigo mais calçar meu sapato. Eu vou fazer minha atividade, minha corrida, minha academia, tenho dor, tô com rigidez de movimento. Então, qualquer alteração que foge do habitual do paciente tem que gerar um alerta. Tá se repetindo, já tá aí há alguns dias, não passa, não melhora ou vem piorando, é um sinal de alarme, né? Um sinal de alerta. Então, alguma coisa está acontecendo, o teu corpo tá dando um sinalzinho ali que tem alguma coisa diferente. Então, vale a pena procurar o especialista, né? E, você falou do especialista em quadril, né? A ortopedia a gente é ortopedista e traumatologista, então uma área muito grande de atendimentos e tudo, mas justamente pela evolução da medicina, das técnicas cirúrgicas, hoje está muito subespecializado, né? Então temos especialistas em todas as áreas do corpo, né? E de quadril também. Então, com a evolução das técnicas, acaba que a gente já não consegue fazer tudo de tudo, né? Então, fazer bem tudo de tudo, então... A gente também é interessante até para explicar para o pessoal de casa, quando buscar justamente, a doutora falou sobre essa questão das alterações, e eu acho que é bem bacana, justamente a gente falou, a doutora comentou sobre essa questão das atividades físicas, né, que eu acho que é algo que cada vez mais a gente está conseguindo mudar esse conceito, trazer mais a população para perto, e ligar esse alerta, que se não estiver sentindo esse desconforto, então procurar para ver, porque muitas vezes é aquela doença que começou simples, que poderia ter sido tratada antes, mas que acabou deixando passar o tempo do tratamento. Com certeza, tem doenças do quadril que são desde a infância, alterações da infância que às vezes acabam dando um sinal só na fase adulta, né? Algumas alterações na infância, algumas alterações congênitas, deformidades, se não forem tratadas também na infância, vão gerar uma artrose, um desgaste futuro, né? Então, é bem importante, não é normal sentir dor, não é normal ter limitação de movimento, então, se apresentou qualquer alteração, tá persistindo, vale a pena consultar para a gente ter um diagnóstico precoce e tratar. Isso acaba melhorando a qualidade de vida, evitando algumas doenças, né, postergando a evolução de outras. Isso é bem importante. Doutora, eu acho que foi muito enriquecedora essa nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua participação e ficar sempre o convite para vir mais vezes. Tá certo, eu que agradeço o convite e a oportunidade. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o exame de ultrassom intracoronário. Não saia daí. São Lucas Hospital Center, ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia, atendimento 24 horas. E a cardiologia tem se transformado com o avanço das tecnologias, e um dos grandes exemplos é o ultrassom intracoronário, exame que permite visualizar as artérias do coração e orientar tratamentos de forma mais precisa e segura. E agora nós vamos conversar com os cardiologistas intervencionistas do São Lucas Hospital Center, Dr. Khalil Bakri e Dr. Lucas Lemos, que explicam como essa ferramenta tem revolucionado os procedimentos cardíacos. Olá, doutores, sejam bem-vindos novamente. E hoje nós vamos falar então sobre um exame realizado na hemodinâmica, mas antes da gente falar um pouquinho sobre ele, vamos dar um contexto e relembrar para quem está assistindo quais são os procedimentos que são realizados na hemodinâmica, um pouquinho do trabalho que é feito lá. Dr. Lucas, pode começar falando para a gente, por favor?
A gente sabe, né, que muitas pessoas às vezes não sabem, né, o que é exatamente hemodinâmica, né, mas a hemodinâmica é a cardiologia intervencionista, né? Então, é a especialidade que trata os problemas cardíacos, né, de forma intervencionista e minimamente invasiva, né? Então, tanto eu quanto o Calil, né, nós somos médicos aqui da hemodinâmica do São Lucas, e aqui na hemodinâmica a gente faz então os procedimentos de cateterismo, né, que é a gente diagnosticar, ver as artérias do paciente se tem alguma obstrução, e se necessário a gente faz também os procedimentos de angioplastia, que é a colocação do stent, a famosa molinha, né, no coração do paciente. Outros procedimentos que a gente também faz aqui na hemodinâmica são procedimentos de intervenção em válvula, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente, em alguns casos, né, específicos, né, a gente não precisa mais fazer a cirurgia de peito aberto para trocar a válvula do coração do paciente. Então, a gente faz os procedimentos de TAV aqui, que seria a troca da válvula através da virilha, né, do paciente. A gente também faz os procedimentos, por exemplo, de fechamento de forame oval patente, ou então de comunicação interatrial. E até aqui a gente também está com um ambulatório também de estrutural, né, que é essa parte de intervenção na válvula. Então, um paciente, por exemplo, que vai fazer uma intervenção na válvula, também a gente tem tido consultas para a gente explicar antes para o paciente como que são feitos esses procedimentos, né, fazer uma avaliação antes do paciente ser submetido ao procedimento. A gente conta aqui hoje em dia com uma estrutura bem completa, né, com 2 máquinas, né, com vários recursos disponíveis para atender bem os pacientes aqui do Hospital São Lucas. Então é uma gama de procedimentos que são realizados ali, mas o foco principal seria nessa parte de cardiologia intervencionista, e quando a gente fala sobre isso, ainda tem algumas dúvidas. Então hoje a cardiologia é dividida em cardiologia clínica, intervencionista, daí depois vai para as cirurgias também, para a gente entender que o cardiologista intervencionista, ele passou por todo um processo antes, mas é uma área que trata de modo minimamente invasivo, mas ainda assim é invasivo. É um procedimento, né, doutor? Para a gente entender, é diferente do cardiologista do consultório. Poderia falar um pouquinho sobre isso também? Claro, assim, como é que é a formação, né, do intervencionista, né? Então, a gente passa pelo mesmo caminho que um cardiologista clínico passa. Nós dois somos cardiologistas clínicos. E a cardiologia intervencionista ela é uma subespecialidade dentro da cardiologia. Então, por exemplo, a gente tem também o ecocardiografista, que é o cardiologista especialista em ultrassom cardíaco. Temos também o eletrofisiologista, que é o médico que fez cardiologia clínica e fez uma subespecialização em eletrofisiologia também. E a gente tem também todos esses profissionais aqui na instituição. A gente em si, como é que funciona basicamente, né? O cardiologista clínico, ele é o médico responsável por fazer o diagnóstico das afecções e doenças cardiovasculares, e se esse paciente, no julgamento do colega, tiver indicação de fazer um exame invasivo, como você bem pontuou, de cateterismo, ele acaba referenciando para a gente, né? Então, é um exame minimamente invasivo, mas não deixa de ser invasivo, né? A gente, né, que nem o Dr. Lucas comentou, o cateterismo, as angioplastias, elas são feitas todas sem corte, né, através de punção dos vasos do punho, da virilha. A gente consegue entregar catéteres e materiais para a gente poder cumprir o propósito que a gente se propôs, né? Seja estabelecer um diagnóstico de obstrução, seja fazer uma avaliação, por exemplo, do comprometimento da válvula, que nem ele comentou, a válvula. A gente pode fazer uma avaliação hemodinâmica, ver se ela também exerce algum comprometimento para o paciente. E se a gente confirmar tudo isso por meio desses exames, a gente pode programar o tratamento também pelas mesmas vias, basicamente. Então, é tanto a parte de exame quanto de tratamento. Ambos são feitos dependendo da necessidade do paciente ali na hemodinâmica. E agora nós vamos falar sobre o ultrassom intracoronário, que nome complexo, né, eu diria, que é um desses procedimentos realizados. Doutor, poderia explicar pra gente o que é, então, para a gente falar sobre as indicações e quando ele é utilizado? Até para situar, né, o pessoal que está assistindo em casa, né, então assim, vou explicar primeiro o cateterismo, né? Perfeito. O cateterismo então, como o Dr. Calil falou, a gente entra com o catéter lá no coração do paciente, a gente injeta contraste e vê a obstrução. A gente vê a obstrução através do contraste, se tem ou não obstrução em cada artéria. Ele é um método que a gente faz várias projeções, né, com a máquina para a gente visualizar melhor ali a obstrução, e nesse contexto que entra o ultrassom intracoronário, né? O que é o ultrassom intracoronário? Quando a gente faz o cateterismo, a gente vê a artéria de maneira plana, vamos dizer assim, né? A gente está injetando contraste e vendo ela.
O ultrassom intracoronário, a gente vai passar um material dentro da artéria do paciente, claro que às vezes assusta, né, mas isso é algo bem seguro, né, feito assim com muito baixa taxa de complicação, e a gente entra com o catéter dentro da artéria, com o guia, né, dentro da artéria do paciente, e depois a gente vai com o aparelho, que é o ultrassom, né, que é muito pequeno, né, extremamente pequeno, né, isso aí não danifica a artéria nem nada, né. Com isso, esse aparelho gera uma imagem da artéria, né, através do ultrassom, como se fosse o ultrassom que a gente faz, por exemplo, para ver o fígado, ou então para ver o ecocardiograma que a gente vê o coração, a gente faz o ultrassom dentro da artéria do paciente. Então, com isso, a gente consegue ver de uma maneira muito melhor, por exemplo, uma obstrução que a gente ficou na dúvida do cateterismo. Aí a gente consegue ver melhor no ultrassom. Ou então, por exemplo, um paciente que colocou um stent. E aí a gente coloca, com o ultrassom, a gente consegue ver exatamente, né, acho que a gente vai ter umas imagens, né, mais para frente, como que realmente está a artéria do paciente e se é necessário a gente fazer alguma coisa e aí até mesmo como que vai guiar para a nossa intervenção, né, se for necessário. Então é tudo muito minúsculo, digamos assim, Sim, até. sim. É tudo muito pequenininho, muito... E como que funciona, então? Porque é uma imagem muito importante em compensação pelo tamanho do aparelho, né, doutor? Como que funciona também essa parte de preparo? Precisa de um preparo diferente para esse paciente? Como que é realizado ali? O doutor explicou, deu um contexto pra gente, então é feito a inserção, mas ao mesmo tempo pode ficar às vezes um pouco de dúvida, porque para a gente chegar no coração através de uma imagem desse tipo, e existe até mesmo uma dúvida, porque a gente fala de ultrassom e a gente associa muito com o ultrassom tradicional, que é feito por fora, digamos assim, mas seria uma ultrassom por dentro do coração, isso? Perfeito. Então, como é que funcionou? Como é que foi a história do surgimento do ultrassom intracoronário, né? Tudo começou na década de 50, né? A gente tem o Dr. Carl Hertz, que ele preconizou usar o ultrassom, eles descobriram lá que tinha essa ferramenta, que é um aparelho antigamente grande, que ele emite uma onda de som, e baseado na reflexão dessa onda de som, ele conseguia delimitar estruturas, né? Então, na década de 50, eles foram avaliar isso aí e descobriram que dava para fazer exame do coração. E com o tempo foi se passando, né? Década de 70, 80, os dispositivos eram muito grandes e só se fazia exames externos, nada interno. Na década de 80 para 90, começou-se a se produzir materiais que fossem capazes de chegar lá dentro da artéria do coração. A artéria do coração é uma estrutura que tem entre 2 a 4 milímetros, então é uma coisa extremamente fina, né? Então foi um verdadeiro desafio dos cientistas para tentar miniaturizar a estrutura grande do ultrassom. Todo mundo já fez um ultrassom de barriga, ultrassom de útero, enfim, aquela estrutura grande para transformar num catéter muito pequeno. E ele foi validado pelo FDA americano também no começo da década de 90 e a partir de então ele se expandiu, né? E como é que a gente faz em relação ao preparo? O preparo é basicamente semelhante ao igual a um cateterismo, né? Ou uma angioplastia. Como o Dr. Lucas comentou, a gente punciona a artéria, leva um catéter, né? Que é como se fosse um microcano super fino que tem também 2, 3 milímetros até o coração. A gente vai canular essa artéria. E como ele comentou, a gente vai jogar um fiozinho lá e através do fio, que é um sistema de trilho, manda esse mini ultrassom. Um ultrassom que tem 1 milímetro, talvez, de espessura, ele é muito fino. E ele consegue gerar imagens em tempo real, né? Então a gente coloca ele lá na área de interesse, ele começa a gerar as ondas de som, elas vão ser emitidas, elas batem nas estruturas que tem placa de gordura, tem o cálcio, tem as camadas de colágeno, e cada camada ela tem um poder de refração diferente. Aí, baseado no que volta para o ultrassom, ele consegue gerar essas imagens e aparece para a gente numa tela. Olha só que é complexo, mas ao mesmo tempo é uma evolução muito grande. Sim, mesmo a gente entender sobre isso. E aí é que a gente entra. Todos os pacientes, é um exame de rotina, doutor? É todo paciente que precisa realizar? Porque muitas vezes faz parte ali do cardiologista pedir esse tipo de exame, tem indicações específicas? Explica um pouquinho pra gente, doutor. Pode complementar ou vocês podem explicar também? Sim. Então, como o Dr. Khalil falou, né, ele é um aparelho extremamente delicado, né? Mas não são todos os pacientes que se beneficiam de fazer sempre esse procedimento, né? Por exemplo, eu fiz o cateterismo e encontrei uma obstrução. É em todo paciente que eu vou fazer esse exame? Não. Então, a gente sempre costuma indicar, né? E também a gente, em alguns casos, a gente discute, né, com o cardiologista, né, também, né? Que a gente entra em contato, né, com o médico do paciente.
mas normalmente são obstruções que ou a gente ficou na dúvida, né, do grau de obstrução do paciente, ou então, por exemplo, a gente vai fazer uma obstrução em uma artéria muito importante do coração, e aí, que é o tronco da coronária esquerda. E aí a gente tem que guiar, saber exatamente qual que é o tamanho do stent mesmo que a gente vai utilizar. Aí também está indicado. Ou então, por exemplo, um paciente que colocou um stent, né, e aí depois de um tempo esse stent teve uma obstrução. A gente também precisa ver por que o stent obstruiu. Então, o ultrassom também está indicado. Ou então, pacientes que têm também obstrução em artérias que a gente chama de bifurcação, né, que são obstruções em artérias próximas, né, uma da outra. Aí também está indicado, né, fazer esse procedimento. Então, de maneira geral, são em pacientes, né, em casos mais complexos, né, e que também vai auxiliar esse fato da gente conseguir ver realmente por dentro da artéria do paciente exatamente qual que é o tamanho da artéria, qual que é o tamanho da obstrução. São principalmente nesses casos que vai ajudar. Não sei se o Dr. Calil tem algum outro que também quer. Eu acho que é isso, basicamente, né, que ele comentou, é isso aí, para avaliar o tronco e para guiar a angioplastia complexa. A gente consegue ser extremamente preciso, né, porque a gente comentou, a gente está trabalhando num campo que tem 2 a 4 milímetros. Então, assim, precisão para a gente ela é fundamental, né, para a gente poder garantir o melhor resultado para o nosso paciente e para evitar evento futuro também. Perfeito. Só que daí a gente tem um outro procedimento que também era realizado, doutor. E eu queria que o doutor explicasse a diferença da angiografia tradicional para esse exame de agora. Acho que o doutor comentou um pouquinho antes, brevemente, mas complementa para a gente a diferença, porque então ele não é indicado em todos os casos, vai ter algumas indicações específicas, mas também tem outros exames que podem ser utilizados para os outros pacientes. Então, cada paciente vai ter uma indicação e vai ser assistido também, né, doutor? Sim. Então, Gabi, a questão da angiografia é o cateterismo tradicional. Né? Entendi. Esse é o nome O cateterismo, como é que a gente chama de fato, né? O cateterismo é um exame que usa o catéter. Ele pode ser da um cateterismo neurológico, pode ser um cateterismo vascular e pode ser um cardíaco. O cateterismo cardíaco habitualmente é chamado de angiografia, que é o estudo dos vasos coronariano, porque são as coronárias. E como o Dr. Lucas comentou, qual que é o detalhe da angiografia? Ele é um método 2D. Então, é um método que ele é bidimensional para avaliar uma estrutura que é tridimensional, porque a artéria ela tem comprimento, espessura e volume, né? Então, a angiografia ela tem limitações, né? E é nesse cenário que o ultrassom ele explodiu assim, porque ele traz informações que a gente não consegue ver. A angiografia eu vou ver o lúmen. O lúmen é basicamente o buraco interno do vaso. Então, eu só vou ver o orifício interno. A angiografia, ela consegue novamente oferecer detalhes de todas as camadas que formam o vaso, que é a adventícia, a camada média e a íntima, com um grau de resolução muito grande. A gente estima, né? Na verdade, não é estimativa. Ele consegue avaliar em até 200 micrômetros. O micrômetro é a milionésima parte do metro. Então, a gente consegue avaliar com uma resolução muito boa. 200 micrômetros é uma resolução muito boa. E eu consigo avaliar até 5 milímetros também, de 5 a 10 milímetros da espessura do vaso. Então, a gente consegue ter informações muito ricas, né? Você consegue avaliar do que é feita a placa de gordura, a gente consegue estabelecer o que causou o mecanismo de infarto, né? O infarto tradicional é quando tem uma placa de gordura, ela rompe e expõe a gordura e forma um coágulo. É isso que é o infarto tradicional. Porém, tem mecanismos de infarto que acontecem por espasmo, né? A artéria simplesmente pega e faz uma contratura muito grande, a gente pode avaliar isso com método. Pode ser que a placa não tenha rompido, tenha só erodido superficialmente, eu consigo esclarecer esses mecanismos, né? E sem contar da utilidade dela justamente para guiar tudo que ele acaba comentando, né? Guiar a angioplastia, estabelecer a gravidade das lesões de tronco, porque, novamente, né? Como tem limitação do método da angiografia, o ultrassom ele vem para tirar essas dúvidas de maneira extremamente precisa, com o máximo de precisão. Perfeito. Então, só para a gente esclarecer essa questão dos nomes ali também, os nomes dos procedimentos. E hoje aqui os pacientes que realizam, eles têm, então, um ganho muito grande com essa questão de prevenção e até mesmo tomada de decisão quanto ao tratamento seguinte que será feito. E quando a gente fala sobre essa questão das doenças,
cardiovasculares, cardíacas. Quais são os pacientes que hoje vocês acabam recebendo mais? Existe um perfil de paciente, doutor, uma faixa de idade, ou até mesmo um perfil de região que acaba recebendo bastante aqui no São Lucas? A faixa de idade que a gente recebe, né, aqui no São Lucas gira em torno, assim, né, a maioria, né, claro que tem, né, também os extremos, Com né, certeza. mas a maioria é em torno de pacientes de 50 a 75 anos, né, principalmente pacientes hipertensos, né, com pressão alta, pacientes também diabéticos, né, então muito importante aí fazer, né, o controle da diabetes, da pressão alta, né, controlar bem a glicemia. E pacientes também, principalmente aí uma grande população pacientes tabagistas, né, também, né? Então, também a importância de interromper, né, o tabagismo, tudo isso. Aqui a gente faz tanto os casos que são pacientes que vêm de casa, né, para fazer o cateterismo, que é um cateterismo que a gente considera eletivo, né, que é o exame agendado, mas também a gente tem uma grande parcela de pacientes, né, talvez até 50% dos casos, né, provavelmente, de pacientes de urgência e emergência, né, que são aqueles pacientes do infarto mesmo, né, que vem, então, a gente atende aqui uma região grande, né, de pacientes, não só aqui em Cascavel, então, pacientes que vêm encaminhados das cidades vizinhas daqui, vêm para a gente também, pacientes que infartaram, e aí a gente atende aqui no São Lucas, e também tem uma demanda, né, do pronto atendimento aqui, né, que a gente está sendo aí, se estabelecendo como hospital do coração, né, da cidade. Então, também tem uma demanda do pronto-socorro, o paciente que está sentindo uma dor no peito, por exemplo, ou então teve um mal-estar, né, que vem aqui no pronto-socorro, é avaliado, e aí o médico cardiologista indica um cateterismo, a gente também atende esses pacientes. Perfeito. Então, tem de várias parcelas aí. E, doutor, falando um pouquinho sobre essa questão dos pacientes que chegam no pronto-socorro, então também é um exame que pode ser realizado, tipo, de emergência, digamos assim, ou ele precisa de um preparo de equipe também diferente dos outros. Como o doutor disse, ele é por meio do mesmo procedimento de um cateterismo, mas ele exige ali tem algo que impossibilita de realizar ou não, doutor? Assim, para a gente poder usar o ultrassom, a gente tem que se programar, né? Ele é um exame que tem uma certa logística para ser realizado. Perfeito. Como você bem pontuou, ele realmente precisa de uma equipe especializada para poder manusear o dispositivo, porque é um dispositivo muito específico. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo hipotético, que a gente faça um caso e ache que o ultrassom pode trazer benefício na complementação diagnóstica ou prognóstica de tratamento. Então, a gente encerra o procedimento do cateterismo, deixa o paciente em observação na nossa unidade coronariana, programa num outro segundo momento para fazer o ultrassom. Então, a gente precisa combinar essa questão logística para poder realizar o exame. Mas a gente tem disponibilidade para, por exemplo, o paciente fez o cateterismo num dia, no dia seguinte, sim, por exemplo, se houver necessidade, a gente já está faz, né, a avaliação mais detalhada. E é um exame que demora, em questão de tempo, ali durante o procedimento em si, ou é algo considerado rápido para vocês, doutores? Na verdade, ele acrescenta, sim, um tempo a mais no procedimento, né? Porque a gente geralmente se programa para fazer um cateterismo e angioplastia, né? São os exames básicos. O uso da imagem intravascular, ela realmente acrescenta mais tempo para o procedimento. Não considero que seria um exame rápido, porque como eu preciso avaliar muitos detalhes, a gente tem que ser extremamente preciso e fazer uma análise acurada da informação que me é gerada, ela leva um certo tempo para fazer. Mas esse tempo ele não é nada comparado ao benefício que ele vai trazer para o paciente, que é o propósito de todo mundo aqui, né? É trazer o melhor benefício, a melhor informação, guiar o melhor procedimento para poder otimizar resultado para o paciente. Perfeito. Então, eu acho que é bem interessante a gente esclarecer isso também, porque o paciente vai muitas vezes esperando um tempo de procedimento e acaba tendo essa necessidade também para esclarecer. E, doutor, é um procedimento que o paciente ele fica acordado? Ele também é feito sedação? De modo geral, o cateterismo é feito sedado ou o paciente continua... Então, até para a gente esclarecer, né, também para a população, né? Mas, por exemplo, explicando assim o que seria a sedação, né? Sedação é quando um paciente é feito medicação para ele ficar um pouco mais relaxado, dormir um pouquinho, né? Nada de ser entubado, né? Aí anestesia geral, que seria quando o paciente é entubado. O cateterismo, ele é um exame, como a gente comentou, minimamente invasivo, né? Então, ele é feito realmente com sedação, né? Não precisa o paciente ficar entubado, nem nada disso.
Mas o paciente, até para o conforto do paciente, né, ele é sedado, né, feito com, pelo menos relaxa um pouco. A gente faz anestesia também para não sentir dor, né, também no local onde vai ser puncionado. E aí também, tanto quanto a gente faz o implante do stent, né, isso aí também é uma outra questão, né, também, que o cateterismo a gente vai olhar como que estão as artérias, né, e aí o procedimento de colocar stent é chamado um outro procedimento, né, que seria angioplastia, né, e aí caso a gente vá fazer angioplastia ou então ultrassom, o paciente também é sedado para ter um conforto, né? Às vezes, por exemplo, a gente demora um pouco, né? Até para o paciente não ficar ansioso, tudo. Isso. Então, é um procedimento que é feito sem com sedação. Então, tem toda uma equipe também preparada para atender, para olhar para esse paciente. Então, dentro da sala ficam os cardiologistas intervencionistas, tem um anestesista acompanhando, tem os enfermeiros. Então, é toda uma equipe, uma logística também de pessoas para que isso funcione, doutor. Exato. Poderia falar um pouquinho sobre isso também, de ter todos esses membros e a importância de cada um dentro da sala e de como é realizado hoje no São Lucas? Com certeza. A gente sozinho não faz nada, né? Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar muito bem estruturada, né? Para poder ofertar o melhor para o nosso paciente. Então hoje, como é que é composta, né, a nossa equipe de laboratório de hemodinâmica? Vai ter o cardiologista intervencionista, que é o responsável por conduzir o procedimento na mesa com o paciente, de levar o catéter, levar os materiais. A gente vai ter sempre acompanhado com a gente um anestesista, né, que é o médico capacitado para poder cuidar da parte da sedação e poder auxiliar a gente em intercorrências, caso venham a ocorrer, né? Então é bom ter um outro colega para ajudar nisso. A equipe da enfermagem também participa ativamente, né, do procedimento, né? Elas fazem um papel crucial, né, no preparo do paciente, na orientação, auxiliam a gente também nos procedimentos em campo, né? Elas ajudam a gente a poder fazer o procedimento. Também tem a supervisão de uma enfermeira também, que é essencial, né, em situações de intercorrências, de ajudar a organizar a dinâmica, né? Ali a gente acaba girando muito em torno da enfermagem, né? Elas acabam sendo a engrenagem ali, né? Elas estão ajudando a gente, ajudando o paciente, ajudando o anestesista, então elas são uma peça muito importante do nosso laboratório. Isso é bem legal da gente falar, porque a gente sempre frisa muito no São Lucas 24 Horas sobre essa questão da equipe multi, Sim, né? Que é algo presente em toda a instituição, então na hemodinâmica não é diferente também, toda essa participação é de uma equipe multidisciplinar. E acho que também é importante também a gente comentar da questão da estrutura, né, do hospital, né? Que tem além do pronto-socorro, da hemodinâmica, né? Tem também uma unidade coronária, né, que é uma unidade em que ficam os casos cardiológicos, né, e também conta também com uma UTI, né, com uma unidade de terapia intensiva, então para dar todo o suporte para o paciente ser atendido da melhor forma. E essa era uma dúvida que eu tinha também sobre essa questão do paciente. O paciente que realiza somente o cateterismo, o exame, então, sem a angioplastia, ele não necessariamente ele vai precisar dessa internação no pós-procedimento. O paciente que faz angioplastia já precisa desse olhar, doutor? Ou também não são todos os casos? Como que vocês avaliam a necessidade de uma questão da UCI, né, que vocês chamam, ou até mesmo de uma UTI? Como que funciona essa necessidade ou não? Então, assim, o paciente que veio de casa, né, para fazer um cateterismo agendado, né? O paciente fez um cateterismo, a gente viu que não tem algo extremamente grave, que dá para a gente tratar em um segundo momento, ou então não tem nenhuma obstrução. Esse paciente, terminando o cateterismo, ele fica um tempo em repouso na nossa recuperação e é liberado para casa no mesmo dia, né? Agora, os pacientes que vêm fazer uma angioplastia, né, que é a colocação de stent, ou que tem que ser submetidos à colocação de stent logo no mesmo momento do cateterismo. Esses pacientes têm que ficar em observação, aqui a gente segue um protocolo de permanecer em observação pelo menos 24 horas no hospital. E aí a maioria dos casos vão para a unidade cardiológica, para a UCI. Alguns casos muito selecionados, né, por exemplo, paciente que chegou com um infarto muito grave, por exemplo, né, aí esse paciente vai para uma unidade de terapia intensiva, mas de modo geral, o paciente que faz o cateterismo, que fez só o cateterismo, ele vai de alta no mesmo dia. Aí o paciente que com infarto ou que é submetido a uma angioplastia, aí ele tem um tempo maior aí realmente de internação. De avaliação, isso é bem importante também da gente esclarecer. Doutora, de modo geral, acredito que nós conseguimos explicar um pouquinho mais sobre o trabalho realizado na hemodinâmica e também sobre esse procedimento, que é algo que muitas vezes as pessoas desconhecem, mas também faz parte do trabalho de vocês. Ficou alguma coisa que a gente precisa complementar também na nossa fala? Os doutores esclareceram as principais dúvidas que chegam também, que acho que esse contato com os pacientes e com os familiares também, muitas vezes, é um momento de troca e de conversa, que é onde vocês
recebem principalmente essas dúvidas e esses mitos muitas vezes relacionados. Gostariam de complementar a nossa fala, doutor? Olha, o que eu posso falar, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar, né, vários elementos aqui. Acho que fica a mensagem para a gente poder reforçar o cuidado com os fatores de risco, cuidado com tudo que o Dr. Lucas comentou, né? Hipertensão, diabetes, colesterol, procurar um cardiologista, destacar que aqui no São Lucas a gente tem uma equipe muito grande, muito competente de cardiologistas clínicos. Aqui, na verdade, a gente tem basicamente tudo que o paciente precisa, né? Não é à toa que o hospital está se posicionando como hospital do coração, justamente por ter uma estrutura do começo de A a Z no que se refere à cardiologia. Então fica meu apelo aqui a todos os pacientes que estão nos acompanhando, tomar seus remédios, fazer as consultas regulares, lembrar que o São Lucas hoje tem uma estrutura completa para atender e receber vocês, né? Desde a parte clínica de consultório, desde a parte de procedimentos mais invasivos. E a gente está sempre à disposição aí para poder vir, desmistificar alguns mitos, esclarecer um pouquinho mais sobre as doenças cardiovasculares e agradecer o convite, Gabi. Eu que agradeço, doutor, também. Muito. Obrigado. E fica sempre o convite. É Com isso. certeza. Obrigado. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!